Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! Gol! Já fez golaço, tá na grande área, fintou, bateu, soltou Rafael, gol! Muito feliz, né? Fazer um gol mais uma vez no Maracanã lotado. Eu acho que fica muito marcado pra mim, porque quando eu entrei, quando eu fiz o gol, a torcida me aplaudiu, então é muito gratificante pra mim. De ser desclassificado do Mundial, ali infelizmente errei no quarto gol, mas isso faz parte daquele que tá dentro de campo, tô tentando sempre dar o meu melhor com essa camisa. Ali eu não comemorei em respeito ao São Paulo, onde o clube que me formou. Tenho um carinho muito grande pelo São Paulo, então sempre que eu fazer gol contra o São Paulo não vou comemorar, porque foi o time que me revelou pro futebol. Perguntar para você sobre o Pedro, que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta para o Pedro, com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que é perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Hoje é dia de falar de mais uma vitória do Mengão em cima do São Paulo. Bastidores pegando fogo e mercado da bola bombando nesse fim de semana. Mas antes, dá essa moral aí e confere se você já está inscrito no canal Papai Flá. E nos ajude também a bater a meta de 10 mil inscritos. Valeu! Salve nação! Hoje o Flamengo amassou o São Paulo. Aplicou a lei do ex com Luiz Araújo e mostrou que quando o Maraca vira caldeirão, não tem adversário que aguente pressão. Vitória por 2-0, liderança mais do que confirmada e aquele gosto de que 2025 pode ser diferente. O jogo começou daquele jeito, estádio lotado, torcida empurrando, clima de decisão. O São Paulo até tentou se fechar. Hernan Crespo armou o time com 3 zagueiros, 4 volantes e esperança de segurar o Mengão na retranca. Só que a camisa pesa, irmão. Primeiro tempo foi Flamengo dominando completamente, ficando com a bola, chegando fácil na área adversária. Teve bola na trave do Léo Ortiz, teve Rafael trabalhando dobrado e o São Paulo só olhando sem dar um chute pro gol. O número assusta. 80% do tempo a bola ficou no pé do Flamengo. Foram 8 finalizações rubro-negras só no primeiro tempo, 2 no gol, 1 na trave. O São Paulo, 2 finalizações e nem chegaram a assustar o Rossi. Parecia treino de ataque contra a defesa. O Rafael segurou como deu, só não segurou o ímpeto do Mengão. Logo no início do segundo tempo, Ayrton Lucas entra numa dividida feia, leva a pior e precisa sair de maca, sangrando muito. Varela entra na lateral, mas o ritmo não caiu. A galera no Maraca deu aquele choque de energia e empurrou ainda mais o time. E aí veio o momento esperado. Lei do ex em ação. Luiz Araújo, cria do São Paulo, pega a bola na entrada da área, corta pra dentro e solta uma bomba. Golaço, sem chance pro Rafael. Arquibancada foi a loucura, festa da nação, clima de decisão. Depois do gol, o Flamengo não tirou o pé. Seguiu pressionando, controlando cada espaço, sem deixar o São Paulo respirar. O time do Hernan Crespo ficou perdido, sem força para reagir e nem chutou pro gol do Rossi o jogo inteiro. Para fechar a conta, já no fim, Wallace Ana aproveita rebote do goleiro e manda para a rede. 2-0, vitória maiúscula. Líder isolado com 27 pontos, dono do melhor ataque do campeonato,
e da defesa menos vazada. O São Paulo segue afundado, só 12 pontos em 13 rodadas, sem conseguir assustar ninguém. O técnico do São Paulo reestreou, mas viu que, no Maraca, pressão é de verdade e quem manda é o Flamengo. O rubro-negro agora vira a chave e encara o Santos já na próxima quarta-feira, lá na Vila Belmiro, com moral lá em cima e nação confiante em mais uma sequência de vitórias. Ayrton Lucas preocupa por causa do corte, mas esse elenco mostrou que tem peça de sobra e muita vontade de ganhar tudo. A nação já emendou na expectativa de mercado. E foi aí que Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, entrou em cena para dar aquela chamada pública e mostrar que o clube não tá de bobeira. Se tem resenha sobre reforço, investimento, caixa cheio e pressão da torcida, BAP gosta de aparecer e botar os pingos nos is. Primeiro de tudo, o Flamengo faturou bonito nos últimos meses. Foram 160 milhões de reais limpinhos na venda do Gerson pro Zenit, dinheiro entrando à vista, sem picadinho. Isso sem contar a bolada de mais de 150 milhões de reais só pela participação no Mundial de Clubes, mesmo com aquela eliminação que ainda está entalada na garganta da torcida. Ou seja, grana em caixa tem. Mas não se iluda, amigo, no futebol, dinheiro parado chama inflação de jogador e leilão no mercado. E o BAP já avisou, se prepara para uma janela de meio de ano mais agressiva que a primeira, mas com os pés no chão. Ele deu aquela letra para geral. Quando a gente vende jogador, parece que é tudo lucro, né? O torcedor vê o valor e acha que dá para sair comprando craque a rodo. Só que, quando vai negociar, todo mundo quer morder mais. O jogador que antes custava 5%, agora pede 8% e ainda quer tudo à vista. O mercado joga com a nossa ansiedade. E aí, não tem jeito, tem que ser estratégico ou acaba pagando caro em cada negociação. O presidente deixou claro que, apesar do caixa recheado, o foco do Flamengo é ser eficiente. Ele contou que fechou o primeiro semestre com 28% de margem, muito acima do habitual, e tudo isso sem um crescimento absurdo de receita. O segredo foi cortar gasto e gastar melhor, disse BAP. E a torcida gosta de saber que o clube não está mais dando dinheiro para aventureiro. Agora, com a janela aberta desde o dia 10 de julho, o Flamengo pode trazer reforços até 2 de setembro. E BAP está de olho para não cair em cilada. Sabe que tem empresário rondando, time europeu fazendo leilão, jogador brasileiro usando a camisa do Mengão para valorizar passe. E a torcida, claro, pressiona para ter novidade amanhã mesmo. E não para por aí. Ele já deixou escapar que o clube segue forte na busca por um nome para a posição de meia. Jorge Carrascal do Dínamo de Moscou tá no radar. O papo é quente, mas negociação com o russo nunca é simples. Eles querem garantir cada centavo. E o Flamengo não vai pagar loucura só para dizer que trouxe reforço. Fica o recado pro torcedor. Tem dinheiro, tem apetite, mas vai ter critério. Porque agora, além da Copa do Brasil e Libertadores, o Brasileirão ficou ainda mais valioso. E ninguém quer ver o Flamengo perder tempo em novela de contratação furada. Resumindo, Papai Fla segue acompanhando de perto e avisa, no Flamengo, o jogo fora de campo é tão intenso quanto no gramado. Bora falar agora de quem tá no comando do nosso time, Felipe Luiz. Tem bastidor rolando sobre a renovação dele e muita gente perguntando se vai ou não vai até 2027. Vou destrinchar para você o que realmente tá pegando nos corredores do Ninho. Seguinte, com o contrato atual do Felipe Luiz chegando ao fim agora em dezembro, já começou a pressão da galera e o zum sobre o futuro do treinador. Não dá para negar, ele chegou cercado de expectativa, pegou o time pós-crise, arrumou a casa e, mesmo com eliminações doloridas, conseguiu manter o Flamengo forte nas 3 competições. Não é à toa que a diretoria correu para abrir negociação pela renovação. Muita gente caiu na onda de que já estava tudo certo até o fim de 2027. Mas, na real, foi só especulação. A verdade apareceu neste sábado. A proposta oficial do Flamengo é para renovar só até o final de 2026. Ou seja, Felipe Luiz teria mais uma temporada para provar serviço no comando do Mengão, com possibilidade de novo acordo no futuro se o trabalho seguir bem. Internamente, a diretoria avaliou o saldo do Felipe como positivo, mas sabe que ele ainda não é unanimidade entre a torcida. Por isso, preferiu não se comprometer em um vínculo muito longo. O clima entre diretoria e treinador é de confiança, mas com recado, cada temporada é avaliação. Faz sentido, né? O futebol não perdoa. Se tropeçar, o clima azeda rapidinho, ainda mais depois de tanto investimento pesado. Do lado do treinador, também não teve exigência de contrato estendido.
Felipe entende o jogo, sabe como funciona a pressão, e aceitou a ideia de prorrogação por apenas mais uma temporada. O papo é de quem quer resultado. Ele mesmo bate na tecla que o elenco é forte, que precisa de reforço pontual e, claro, que aposta numa arrancada no segundo semestre para disputar título. Sabe que esse ano de adaptação já ficou para trás. Agora é entrega total. A torcida tá dividida. Tem quem ache que ele merece a moral pelo trabalho firme, segurar as pontas no pós-Vitor Pereira e colocar o time para brigar em cima. Mas também tem a galera que queria uma renovação mais cautelosa, esperando o desfecho das competições. No fim, pesou a filosofia do Flamengo, confiança, mas olho vivo no resultado. Fato é que, pelo menos até o fim de 2026, Felipe Luiz deve seguir como comandante do rubro-negro. Vai ter tempo para consolidar ideia, amadurecer a molecada e buscar mais conquistas. E, como sempre, a pressão vai ser máxima, porque aqui é Flamengo, não tem folga para treinador, seja quem for. Segura aí, nação, porque a resenha agora é daquelas que faz o grupo pegar fogo. O Wallace Ian, mais um cria do Ninho, tá com caminho aberto para a Premier League e o clima interno no Flamengo tá fervendo. Tudo isso com a torcida perdendo a paciência com o diretor Boto e as decisões da diretoria. Bora destrinchar o bastidor porque o enredo tá pesado. Depois de um começo de temporada que já teve saída do Gerson, Matheus Gonçalves vendido pro Cruzeiro e Wesley encaminhando o negócio com a Roma, chegou a vez do Wallace Ian entrar forte na mira do futebol europeu. O Wolverhampton, da Inglaterra, treinado por Vitor Pereira, que, inclusive, já comandou o Mengão, abriu conversas e tá alinhando proposta para tirar o garoto do Rio ainda nessa janela. O interesse é antigo, mas agora a parada ficou séria e já tem valor circulando. A proposta pode ficar entre 15 e 25 milhões de euros. E, nesse patamar, a diretoria do Flamengo não pensa duas vezes. Vai liberar se a proposta for mesmo boa, sem novela. O Wallace Ian vem sendo monitorado faz tempo por clubes de fora. No Flamengo, ele mostrou personalidade, entrou bem nos jogos grandes e já faz tempo que está sendo tratado como joia pela comissão técnica. Só que, ao contrário do que muita gente queria, o departamento de futebol, comandado pelo Boto, não conseguiu segurar o garoto. Para piorar, a saída dele deve ser acelerada porque o Wolverhampton já tem acerto verbal com o staff do jogador e pretende fechar rápido, sem arrastar novela. E não é só ele. O clima no Ninho tá cheio de especulação de saídas, especialmente depois de tantas vendas seguidas e da falta de reposição à altura. Matheus Gonçalves, que também era tratado como uma das grandes promessas do elenco, acabou vendido pro Cruzeiro por apenas 3,5 milhões de euros, metade dos direitos econômicos, gerando uma revolta absurda da torcida. A galera foi pras redes pedir a demissão do Boto, dizendo que é inaceitável perder dois jovens com potencial desse jeito, principalmente para rivais do futebol brasileiro. As hashtags de protesto subiram, a pressão ficou enorme e, internamente, a diretoria já discute o futuro do dirigente português. No meio desse fogo cruzado, o que se ouve do lado do Flamengo é que o clube quer aproveitar o bom momento de mercado das joias da base para fazer caixa e equilibrar as finanças. Mas o torcedor tá de olho porque, para eles, a prioridade tinha que ser segurar o talento e pensar no longo prazo. E isso, claro, alimenta a insatisfação com o Boto, que não consegue acalmar os ânimos nem explicar direito a estratégia para a galera entender. Cada negociação vira uma novela e toda decisão mal comunicada aumenta o barulho. O cenário é de reformulação pesada. Sai gente da base, veteranos ficam de sobreaviso, a diretoria busca reforços mas sente a pressão das últimas vendas. O Flamengo sabe que precisa de caixa, mas a nação está cobrando mais inteligência e coragem para segurar as joias do Ninho. O desafio é segurar as contas no azul, reforçar o elenco e não perder ainda mais conexão com a arquibancada. O Wallace Ian pode ser o próximo a partir, jogando com João Gomes e sendo treinado por Vitor Pereira lá na Inglaterra. E, do jeito que a janela tá girando, muita coisa ainda pode acontecer, pro bem ou pro caos. Aqui é Flamengo, pressão, cobrança e olho em cada saída. No meio desse fogo cruzado, o que se ouve do lado do Flamengo é que o clube quer aproveitar o bom momento de mercado das joias da base para fazer caixa e equilibrar as finanças. Mas o torcedor tá de olho porque, para eles, a prioridade tinha que ser segurar o talento e pensar no longo prazo. E isso, claro, alimenta a insatisfação com o Boto, que não consegue acalmar os ânimos nem explicar direito a estratégia para a galera entender. Cada negociação vira uma novela e toda decisão mal comunicada aumenta o barulho. O cenário é de reformulação pesada. Sai gente da base, veteranos ficam de sobreaviso, a diretoria busca reforços mas sente a pressão das últimas vendas. O Flamengo sabe que precisa de caixa,
mas a nação tá cobrando mais inteligência e coragem para segurar as joias do ninho. O desafio é segurar as contas no azul, reforçar o elenco e não perder ainda mais conexão com a arquibancada. O Wallace Ian pode ser o próximo a partir, jogando com João Gomes e sendo treinado por Vitor Pereira lá na Inglaterra. E, do jeito que a janela tá girando, muita coisa ainda pode acontecer, pro bem ou pro caos. Aqui é Flamengo, pressão, cobrança e olho em cada saída. Agora se liga nessa. A novela do Matheus Gonçalves esquentou de vez. O meia atacante, joia do Flamengo, tá de malas prontas, mas o destino dele virou um verdadeiro leilão, com Cruzeiro e Atlético Mineiro disputando cada centavo e a diretoria do Mengão tentando fazer a escolha mais vantajosa. E no meio disso tudo, o papo de bastidor revela uma preocupação cada vez maior da torcida com o rumo do elenco e da base. Então bora entender a treta completa, porque o negócio tá longe de ser simples. Matheus Gonçalves, pouco utilizado por Felipe Luiz no time principal, desceu pro sub-20 para não ficar parado e foi lá que mostrou serviço. Meteu 2 gols no empate contra o Botafogo pela base, reacendendo de vez o interesse dos clubes. Só que o garoto quer mesmo é jogar, não importa onde. Ele deixou claro para a diretoria e para a comissão que o sonho é continuar no Flamengo, mas se não tiver espaço, topa conversar sobre uma transferência para ganhar minutos e sequência. É aí que entra a briga de bastidores. O Cruzeiro foi o primeiro a se mexer, apresentou proposta oficial e rapidamente ganhou terreno na negociação. Só que, nos últimos dias, o Atlético Mineiro também entrou forte no páreo, tentando convencer o jogador de que no elenco dele seria titular com mais facilidade, principalmente porque no Cruzeiro a concorrência é mais pesada. O Fabrício Lopes, setorista do Mengão, cravou que o Atlético chegou até na frente na preferência do Matheus, justamente por enxergar mais chance de jogar e se destacar. Só que a diretoria do Flamengo, espertamente, não quer facilitar para rival do Brasil. O objetivo mesmo é vender Matheus Gonçalves para a Europa e faturar em moeda forte. O clube entende que, além de valorizar o atleta, evitaria ver a joia brilhando contra o próprio Fla num futuro próximo. Mas, com a urgência financeira da temporada e pressão por resultados, já tem gente dizendo que se pintar uma oferta melhor do mercado interno, o rubro-negro não vai fazer cerimônia para fechar. A decisão vai pesar muito na conversa do jogador com Felipe Luiz nos próximos dias. Enquanto isso, outro nome da base que pode sair é o Lohan. Também sem espaço no time de cima, foi realocado para o sub-20 e não vingou entre os profissionais. O Fla começa a dar sinais de que vai renovar o ciclo da base, dando rodagem para quem estourou a idade ou não encaixou no esquema do treinador. Isso gera ainda mais pressão em cima do Boto, criticado pela venda do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, principalmente pelo valor considerado baixo para uma promessa do Ninho. A nação assiste tudo de camarote, entre a revolta pelas possíveis saídas, a esperança de ver as joias vingando e a incerteza sobre o planejamento real da diretoria. O momento é de transição, e cada negócio fechado, ou descartado, vai pesar na avaliação da torcida sobre o futuro do Mengão. O fato é, Matheus Gonçalves está de saída, mas a novela só termina depois da reunião com Felipe Luiz. Seja no Cruzeiro, no Atlético, ou até mesmo numa investida europeia de última hora, o futuro do garoto vai mexer com o coração rubro-negro. E a pressão para a diretoria não errar mais uma vez só aumenta. Vambora, que agora chegou aquele momento de aquecer o coração da nação. Se tem uma notícia que faz a torcida sonhar alto, é essa possibilidade real de ver Lucas Paquetá, o cria do Ninho, vestindo o manto sagrado de novo. O assunto voltou com tudo porque o bastidor ferveu de vez nas últimas horas. O West Ham, clube inglês onde Paquetá está jogando, ou melhor, tentando jogar em meio a toda essa turbulência, sinalizou que libera o meia para o Flamengo caso ele seja inocentado das acusações de manipulação de apostas. Só que, claro, tem um valor pesado na mesa, então bora desenrolar o cenário para entender se esse retorno épico está mesmo mais perto de acontecer. Primeiro, relembrando rapidinho, Paquetá foi envolvido num processo pesadíssimo na Inglaterra, acusado de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo familiares. A acusação foi notícia no mundo todo e, por conta disso, o jogador praticamente congelou sua carreira na Premier League. Ele estava para fechar com o Manchester City quando a bomba estourou e, desde então, só tem incerteza e desgaste. Mentalmente, Paquetá segurou a onda como pode, mas é impossível não sentir o baque, e o próprio desempenho dele caiu, ficando longe daquele camisa 11 que destruiu no Flamengo e brilhava na seleção. Agora, a novidade. De acordo com esse CEO do Everton, Keith Vines, já existe uma movimentação forte de bastidor dizendo que o caso está perto de ser encerrado, e o final deve ser feliz pro Paquetá.
A inocência dele já circula em podcasts e em sites internacionais, e a expectativa é de que, assim que o veredito sair, o West Ham cumpra o combinado e aceite vender o jogador para onde ele quiser. Detalhe importante: o próprio Paquetá nunca escondeu o desejo de voltar ao Flamengo se tivesse a chance, e esse bastidor tá quente no vestiário, animando o elenco e deixando a torcida pilhada. E tem mais: o próprio Paquetá ficou marcado pelo tratamento que recebeu da Liga Inglesa, sentindo-se injustiçado e, por isso, faz questão de sair e recomeçar num lugar onde se sente respeitado e amado. E tem como negar que esse lugar é o Flamengo? O cara já mandou indireta, repostou o vídeo da torcida, e cada vez que surge uma movimentação positiva no caso, a nação explode nas redes. A real é: a novela Paquetá no Flamengo nunca esteve tão perto de ganhar um capítulo histórico. Agora é esperar o anúncio oficial sobre o caso e ver como a diretoria vai se mexer para buscar o dinheiro e fechar com o craque. O sonho tá vivo, a expectativa só aumenta, e a torcida já prepara o Maraca para receber o cria de braços abertos. Imagina esse retorno? Ia ser daqueles para parar o Rio de Janeiro. E bora seguir o giro, porque o mercado da bola no Mengão não dá um segundo de sossego. Agora o papo é sobre um nome que já chegou badalado, vestiu o manto com moral de seleção, mas nunca conseguiu realmente explodir: Everton Cebolinha. A novela dele ganha mais um capítulo nesse meio de ano e, dessa vez, o Flamengo resolveu abrir o jogo. Cebolinha está oficialmente na lista de negociáveis. Isso mesmo, a diretoria já admite negociar o atacante, desde que pinte uma proposta que faça sentido tanto no bolso quanto no planejamento pro restante da temporada. A real é que o Flamengo, para trazer reforços, precisa abrir espaço no elenco, especialmente no ataque, setor mais disputado do plantel. Cebolinha, que chegou do Benfica como aposta de peso e foi visto como peça para ser protagonista, nunca engrenou 100%. Conviveu com lesões, perdeu sequência e, mesmo quando teve oportunidades, não manteve o nível esperado. Para piorar, a concorrência tá braba. Nomes como Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, Wallace Ian e até os meninos da base pressionam por minutos em campo. Diante desse cenário, manter folha salarial alta e elenco inchado ficou inviável. Ou seja, se chegar proposta boa, não vai ter novela, o Flamengo libera. Como era de se imaginar, bastou essa notícia rodar que a torcida do Grêmio, onde Cebolinha foi ídolo, campeão da Libertadores e xodó da galera, já começou a se mobilizar nas redes, pedindo o retorno do filho pródigo. E aí que entra a rasteira. A diretoria do Tricolor já se posicionou oficialmente, descartando qualquer movimento por Cebolinha nessa janela. Motivo? O Grêmio vive política de austeridade máxima, evitando gastar com atletas de alto salário ou investimento pesado. A prioridade no Sul é apostar em contratações de baixo custo, empréstimos e oportunidades de mercado, deixando de lado sonhos caros, por mais carinho que o torcedor tenha. O Flamengo, por sua vez, não vai criar dificuldade nem fazer leilão interno. A ordem é clara: se algum clube, seja do Brasil ou do exterior, topar bancar a pedida e assumir o salário do jogador, a saída será facilitada. Por enquanto, não chegou nada oficial, mas o histórico do Cebolinha ainda pode despertar interesse de equipes estrangeiras. Na Europa, o nome dele tem mercado, ainda que menor do que na época de Benfica, mas a janela está aberta e muita coisa pode acontecer até setembro. Internamente, além de Cebolinha, outros nomes como Michael também aparecem como negociáveis. O objetivo é liberar espaço, equilibrar folha, trazer gente nova e mexer com a dinâmica do elenco, tudo para manter o Flamengo competitivo em 3 frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E para a torcida, fica aquele misto de nostalgia e alívio. Cebolinha deixou sua marca, mas não virou lenda como se imaginava. Agora é olhar para frente e confiar na reestruturação ofensiva do Mengão. No fim das contas, o recado é esse: mercado agitado, reformulação à vista, e se pintar oportunidade, a diretoria não vai tremer. Mengão sempre na vitrine, e quem sabe o próximo capítulo não traz uma nova surpresa. É só esperar para ver como termina essa história. Já que o clima é de bastidor escancarado, bora fechar a resenha de hoje com mais uma revelação pesada que rolou direto da diretoria do Flamengo. Dessa vez, quem resolveu abrir o jogo foi o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, em uma entrevista exclusiva para Flamengo TV. O papo era contratação, janela de transferência e, principalmente, aquele tipo de decisão que a torcida às vezes não entende na hora, mas faz toda a diferença para não jogar dinheiro fora e evitar contratação furada. BAP contou que, no início do ano, o Flamengo estava animado para trazer um zagueiro de seleção brasileira. Não revelou o nome, e nem precisava.
mas deixou claro que a análise do scout chegou forte. Todo mundo empolgado, inclusive ele. Mas aí, o setor de análise olhou de perto e matou a questão. Esse cara é lento, só serve para time que joga com linha baixa. O Flamengo joga com linha alta, vai tomar bola nas costas toda hora, não vai aguentar. Para não ficar só na palavra, os caras do scout mostraram 5, 6 vídeos do tal zagueiro levando sufoco justamente no tipo de situação que acontece no esquema do Mengão. O presidente, que é o primeiro a pedir reforço de nome, contou que entendeu na hora. Para jogar no Flamengo tem que ter velocidade, tem que estar preparado para cobrir espaço e não pode ficar esperando o adversário atacar para reagir. E não é questão de dizer que o jogador é ruim, mas sim que não encaixa no estilo. Isso explica muita coisa para a torcida que reclama quando vê o clube abrindo mão de nomes de peso. Não adianta trazer só por currículo, se não encaixar, não rola. E Bapa ainda aproveitou o exemplo para explicar como funciona o veto ou aprovação de reforço dentro do clube. Quando tem dúvida, ele pede para a galera do departamento de futebol trazer vídeo, dados, tudo que mostra o que pode dar certo ou errado. E se não convencer, é ele mesmo quem bate o martelo para não trazer. Recentemente, por exemplo, foi assim com o atacante irlandês Mickey Johnston, do West Bromwich Albion. Tava quase tudo certo, mas a pressão de bastidor e algumas informações médicas fizeram o Flamengo recuar e desistir do negócio. E a verdade é que, às vezes, a torcida só vê a fumaça, mas não imagina o incêndio que podia ser. A mensagem é direta, não é só chegar, bater o olho no nome e achar que resolve. O Flamengo faz análise pesada, olha vídeo, escuta quem entende de campo e bola. Só passa quem encaixa no modelo. Por isso, pode esperar que, enquanto a análise do clube mandar, não vai ter contratação por pressão, só para fazer barulho. Aqui é critério, é olho clínico, e só veste o manto quem pode entregar mesmo. E antes de sair do vídeo, já corre lá nos comentários fixados e clica no link do Manto Black. Tá esgotando rápido, irmão. Se vacilar, fica sem. Vai lá agora e garante o teu.